Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Thiago Pereiras e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre formas de compreender o Lifespan e o Health Span, o segredo da saúde e longevidade. Roda a vinheta aí, editor. Pessoal, já tem um tempo já que eu tô para fazer esse vídeo, falando um pouquinho mais do conceito, né, de Lifespan, Health Span, o que que significa. Esse tema é um tema citado pelo David Sinclair, autor de um livro super legal sobre longevidade, que eu já falei em outros vídeos aqui. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais em termos de fatos, como que você pode de fato melhorar sua longevidade. Primeiro é importante entender o conceito, tá? O conceito de lifespan tem muita relação de quanto tempo você de fato goza de uma boa saúde, vive uma boa saúde. E essa boa saúde significa estar livre de doenças, disfunções associadas ao envelhecimento, ou seja, você conseguir viver bem, com independência, com responsabilidade e principalmente com saúde mesmo. Não aquela saúde da doença, e sim a saúde de poder fazer, de poder ter independência, poder fazer qualquer coisa sem precisar das outras pessoas, tá? Existem fatores que afetam o lifespan, sabe? O health span, o lifespan, uh, que atrapalha a questão da qualidade de vida. E é exatamente isso que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Bem, o primeiro fator diz respeito ao fator epigenético e envelhecimento, tá? Por quê? Primeiro, a epigenética, que tem uma relação direta com a genética, principalmente na questão da ambiência. O ambiente onde você está determina muito a sua saúde. E a epigenética são. Para quem não sabe, gente, epigenética é definida como uma mudança na expressão gênica que pode ser herdada em função do ambiente no qual você está. Ou seja, a genética você já vem com seus genes. Só que a epigenética é quando existem mudanças da sua expressão gênica em função do ambiente que você está, em função dos hábitos, do comportamento. Isso é epigenética. Se mostrou hoje, inclusive no livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que ele fala exatamente isso, que a epigenética ela tem uma influência muito maior do que às vezes a genética. Às vezes você tem os genes da diabetes, só que você nunca vai desenvolver diabetes porque você tem hábitos, comportamentos, estilo de vida que são contra o diabetes. Mas, às vezes, se você tiver um ambiente que apoia esse comportamento, pode ser que você venha a ter essa doença. Então, essa é a ideia da epigenética, que de fato pode ser moldada por fatores ambientais e estilo de vida. Então, se você tem genes do câncer, genes do diabetes, genes de problemas gastrointestinais, se o ambiente onde você está for um ambiente que possibilita você desenvolver os genes, essa expressão gênita, mude, porque esse que é o problema. Porque a epigenética tem um papel muito importante de regulação dos genes e impacto da sua saúde. Então, a saúde, ela são vários tijolinhos até que você venha desenvolver algum tipo de doença. Então, por isso é que é importante muito, existe toda uma ciência, uma medicina do estilo de vida, em função disso, que para envelhecer você precisa sim se preocupar com os hábitos do seu dia a dia, porque são os hábitos do seu dia a dia, o seu estilo de vida, se for um estilo de vida estressante, se for comportamentos que são prejudiciais à saúde, lá na frente você vai ter que pagar uma conta alta que muitas vezes está associada à doença. O segundo comportamento para você entender o seu health span diz respeito a telômeros e envelhecimento celular. Para quem não sabe, os telômeros são aquelas estruturas que têm a função cromossômica no nosso corpo. Para quem não sabe, já se comprovou que as pessoas que envelhecem com mais saúde e possuem mais tempo de vida são aquelas que possuem telômeros maiores. Por quê? O telômero tem a função de proteger e separar os cromossomos. Os telômeros, gente, são semelhantes à capa plástica de cadastro de sapato, sabe? Que impedem que o cadastro se desfaça, estrague ou perde sua função. Então, em cada célula humana existem 23 pares de cromossomos, portanto, 92 telômeros, tá? Ou seja, um em cada extremidade de 46 cromossomos, ou seja,
Os telômeros são super importantes para a proteção da nossa saúde e pelo nosso envelhecimento. As pessoas que não têm telômeros grandes ou telômeros fortes, elas tendem a envelhecer mais rápido e perder esse health span, esse tempo de vida útil. Por isso a importância de cuidar, de entender melhor esse envelhecimento celular, porque nós somos feitos de células, né? Entre outras questões, mas principalmente essa. O encurtamento dos telômeros, gente, está relacionado ao envelhecimento celular e o início de doenças relacionadas à idade. Então, o segredo é realmente você buscar essa saúde dos telômeros para que você possa ter um envelhecimento celular o mais longo possível, porque quanto mais tempo você envelhecer, logicamente o seu corpo vai envelhecer, como toda máquina, como todo processo. E aí, existem sim estratégias para preservar a integridade dos telômeros, e eu vou citar algumas aqui. Bem, eu sei que isso aqui é chovendo molhado para muitas pessoas, né? Mas a gente não faz nem o básico. Para você proteger seus telômeros, para você ter uma expectativa maior de vida, com qualidade de vida, que é o health span, você precisa fazer exercício, você precisa adotar uma dieta. Tem alguns fatores que, quando você coloca na sua vida, automaticamente você ganha saúde, que é restrição calórica, exercício físico, sono também é muito importante, ver como é que está a sua microbiota ou microbioma. É muito importante também você ter uma dieta saudável, isso tudo contribui para a longevidade. Eu sei que isso aí é chover no molhado, mas é importante dizer sobre isso. Os telômeros, gente, eles têm um grande resultado quando a gente é, diminui o estresse, dorme melhor, melhora a sua dieta, pratica exercício, ou seja, é uma vida saudável. É a medicina do estilo de vida. Então, essas são algumas das estratégias para você preservar a integridade dos seus telômeros. Lógico que tem uma questão genética também, né? Se sua família tiver muitas pessoas é, com mais de 80, 90 anos, significa que você já tem uns genes propícios para essa, esse grande tempo de vida, mas você precisa preservar a integridade dos telômeros porque ele tem uma grande relação com o envelhecimento celular. O terceiro fator é um fator muito complicado porque a gente vive numa sociedade global e os alimentos são muito produtos industrializados, mais do que alimentos saudáveis. Então, a inflamação crônica, ela é um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, porque a inflamação crônica ela está associada com envelhecimento e desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ou seja, quanto mais você se alimenta de forma incorreta, quanto mais entradas negativas você coloca para o seu corpo, isso não só de alimento, mas também de emoção, está associado com envelhecimento e doença crônica, porque a hipertensão, a diabetes, o câncer são doenças que estão relacionadas não apenas à questão alimentar, nutricional, porque tem uma associação direta com inflamação crônica. Quanto mais alimentos industrializados, mais o seu corpo vai ficar inflamado e, consequentemente, mais doenças crônicas você pode adquirir, ainda mais se você tiver genes propícios a isso, então a expressão genética vai ser muito maior. E aí a tendência natural é você desenvolver doenças crônicas e o envelhecimento pode vir mais rápido. Então esse é um dos pontos grandes desafios da longevidade, porque o estilo de vida e alimentação pode influenciar positivamente ou negativamente na inflamação do seu corpo. Até porque, por exemplo, o câncer ele é provocado pela mudança do seu pH. Então, por exemplo, se você toma refrigerante todos os dias, a tendência natural é que seu pH esteja ácido e esteja muito mais associado ao câncer. Então, o ideal é que você realmente busque equilibrar, harmonizar esse processo, porque hoje a maioria dos alimentos saudáveis eles são acessíveis para a gente, né? Só que aí tem a dificuldade de colocar na nossa dieta, né? A gente tem dificuldade de aceitar. Uma outra questão também é os hábitos saudáveis, tomar sol no horário certo, meditar, fazer exercício, alimentar corretamente, alimentar com muitas verduras, vegetais, proteínas numa certa quantidade positiva. Então, a inflamação crônica é um dos grandes problemas
de que você aí do outro lado possa ter um health span. Até porque o mundo mudou, gente. O mundo que meu avô hoje tem, que deixou pro meu pai, é diferente do mundo que meu pai me deixou. O mundo tá mais global, tá mais globalizado, os alimentos estão mais industrializados. Você precisa correr atrás. É difícil você achar um boi criado de forma solta. Isso tudo influencia, gente. A alimentação é sim uma das grandes chaves mestras para a mudança da nossa vida e principalmente longevidade. Ponto interessante que dos estudos do David Sinclair ele fala é a questão das proteínas anormais e a disfunção celular, tá? Por quê? Muita gente fala muito, né, da necessidade de se consumir proteína. Só que hoje em dia existem muitas pesquisas que estão estudando até que ponto é interessante se acumular ou absorver ao máximo níveis de proteína. Então, gente, pouca gente sabe, mas o nosso corpo, a partir do momento que a gente vai acumulando algumas substâncias dentro do organismo, isso pode ser prejudicial para a gente ter um envelhecimento saudável. Só que nem todo mundo tem acesso em como fazer isso, como hackear esse processo e como melhorar a nossa saúde, principalmente saúde celular, porque quando a gente vê doenças físicas, elas são só apenas resultados de processos celulares. Para quem não sabe, existe um processo que chama prion, que é uma proteína infecciosa responsável por causar as doenças crônicas e encefalopatias e doenças neurodegenerativas fatais. Por quê? Os prions são as chamadas proteínas anormais, por isso que muita gente não sabe o conceito. Prion é uma proteína infecciosa capaz de provocar doenças cerebrais degenerativas que acometem diferentes espécies, inclusive nós seres humanos. Essa proteína normal, gente, ela é capaz de fazer com que as proteínas normais adquiram uma forma anormal, então promovendo uma reação em cadeia que leva ao aumento dos níveis de prion e disfunção celular. Então, algumas doenças estão associadas a essa proteína normal, como doença de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gerstmann-Strauber-Snaker, não sei falar, e insônia, tá, gente? Então, são agentes infecciosos e eles não possuem material genético. Então, assim, o corpo, constantemente a gente tem que estar monitorando o nosso corpo em termos de dados, porque a gente vê que o nosso corpo, primeiro que o nosso corpo tem mais bactérias do que células, então a gente realmente precisa estar sempre monitorando o mesmo e vendo como está esse processo. E aí tem outras questões também que se discutem muito sobre doenças neurodegenerativas, condições relacionadas ao acúmulo de proteínas mal dobradas. Então, o próprio nosso processo celular ele tem que estar funcionando de uma forma correta, porque senão gera muitos transtornos para o nosso corpo, principalmente neurodegenerativos. Logicamente que esses estudos estão acontecendo, mas o fato é que é importante que você do outro lado entenda sobre isso. Um processo que, na minha visão, vai ficar cada vez mais próximo, que é a imunoterapia. Imunoterapia, gente, é um tratamento que busca fortalecer o sistema imunológico, em especial com pessoas com câncer, mas as pessoas já estão começando a estudar a possibilidade de adiantar a imunoterapia antes da pessoa desenvolver o câncer, que é uma terapia que é feita com medicamentos que oferecem ferramentas para o corpo perceber essas células anormais, essas células cancerígenas. Hoje a gente tem essa imunoterapia de várias formas, podem ser formas saudáveis, como eu comentei para vocês, que são intervenções para longevidade, como dieta saudável, restrição calórica, né, o próprio jejum, exercício físico, sono adequado, ver como é que está a sua microbiota. E a gente tem também ações medicamentosas, como aspirina, antidepressivos, né, que são também ações visando essa questão. Por quê? A imunoterapia é uma forma do que? De você já perceber o seu corpo, as suas células que estão em tamanho anormais, modificações genéticas que você pode estar ocorrendo de uma forma preventiva, que é a medicina preventiva. Isso com certeza vai crescer muito ainda, porque hoje a imunoterapia é usada principalmente em pessoas que têm câncer, mas com certeza logo logo, pela terapia gênica, isso vai acontecer de uma forma mais rápida, que, que são condições anormais, de proteínas anormais,
e que com a terapia gênica isso pode ser acelerado e prevenir doenças como o câncer. Então, fiquem de olho, se você achar que você queira explorar mais esse conteúdo, só pesquisar, isso é uma ferramenta para que você possa entender o seu health span e principalmente você viver com mais qualidade de vida. Outro ponto também, o quinto, né, que a gente poderia falar para você entender o seu health span, diz respeito à disfunção mitocondrial e energia celular. Muita gente desconhece ou desconsidera a importância da mitocôndria para a produção de energia. Se você está com uma produção de energia muito baixa, pode ter uma relação direta com a mitocôndria. Gente, a mitocôndria é de uma forma reduzida. As mitocôndrias, gente, já são organelas das nossas células e elas participam de muitas funções vitais, tá mais do que comprovado hoje a importância delas. Muitas pessoas com dificuldade de produção de energia, elas precisam estudar bastante essa parte energética da mitocôndria, porque a mitocôndria está relacionada diretamente com fontes energéticas. Ela é como se fosse a nossa usina de produção de energia. Então, se a sua usina não está produzindo energia, você precisa verificar, porque as mitocôndrias têm uma função primordial para isso. Como eu falei, ela é como se fosse uma usina de energia celular mesmo, ela que produz a nossa energia. Tem milhares dela no nosso corpo. A função dela é de gerar energia. Tem processo metabólico, que eu poderia falar aqui, ATP, entre outras. Ela é responsável pela produção de energia. Ela tem uma função de limpeza celular, tá? Ela controla importantes funções de reparo, de limpeza das suas células. Por isso é importante se fazer exercício físico com uma harmonia legal. É, e ela suprime, ela tem uma função também de doenças crônicas e contra doenças crônicas. Hoje, a longevidade saudável ela está relacionada com a mitocôndria, porque o número de mitocôndrias que você tem, a qualidade do seu funcionamento, dizem muito da sua longevidade, junto com outros dados que eu falei aqui para vocês. Quando você sofre de uma disfunção mitocondrial, que são várias, tá, gente? Você precisa agir rápido. A mitocôndria ela é responsável pela produção de ATP, que é de energia, né? Que eu não vou falar aqui sobre o ciclo de produção de energia, mas ela é nossa usina de energia. Existem danos que podem ser causados por radicais livres. Por isso que nosso corpo tem que viver sempre em harmonia. Porque no próprio processo de ATP pode ser produzido radicais livres. Então a mitocôndria ela tem que estar numa quantidade correta e certa no seu corpo. Porque a produção desses radicais livres, né, ou espécies reativas de oxigênio, gera elétron que pode reagir diretamente com oxigênio e outros compostos. Assim, a taxa acumulativa de radicais livres produz danos da mitocôndria. Então, assim, você não pode nem fazer muito exercício, nem pouco, ou comer muito ou comer pouco, você tem que harmonizar. E esse dano, essa disfunção mitocondrial, como que ela pode ser produzida? Ela pode ser produzida naturalmente por envelhecimento, por toxinas ambientais, por isso a importância dos detox da vida, mas detox de verdade, tá? Dieta deficiente de algum elemento, cigarro, estresse, que a gente vive constantemente nos grandes centros, doenças crônicas. Se você tiver alguma infecção viral ou bacteriana, isso também pode prejudicar a sua mitocôndria, ou seja, mitocôndria, gente, é uma das chaves para você ter um envelhecimento saudável. Hábitos alimentares, exercício físico, isso tudo contribui e vai contra as doenças metabólicas e o envelhecimento precoce. Então, essa é uma das dicas para você entender seu health span, é a disfunção mitocondrial e energia celular. Próximo ponto para você entender seu health span, seu tempo de vida útil, qualidade de vida, seu envelhecimento, diz respeito às células senescentes e instabilidade genômica. E o que é isso, gente? Bem, a senescência celular, ela consiste num processo de parada de divisão celular, fazendo com que não haja mais substituição de célula. Isso é muito terrível, que a partir do momento que você não substitui suas células, param de metabolizar, isso pode ser um comportamento péssimo para os seus telômeros e pode ser prejudicial para o seu envelhecimento saudável. E aí o que acontece? Quando você tem a senescência celular, que tem a ver com envelhecimento ou incapacidade de substituir as células, é uma condição
básica para a perda da homeostase tecidual dos seus tecidos. Então, o crescimento celular passa a ser desordenado e uma desregulação da apoptose. A apoptose é quando a célula engole uma outra antiga, faz limpeza da célula. Então, com isso você pode ter mutação de gene, com isso você pode ter lesões genéticas, aí entra câncer, inúmeras doenças. Então, por isso é importante você entender como é que está seu corpo, suas células, né? Porque existe uma... Desculpa, gente. Uma relação direta em instabilidade genômica e desenvolvimento de doenças às células senescentes. Por isso é importante você sempre buscar entender mais do seu corpo, porque o envelhecimento celular pode ser muito acelerado quando isso acontece. Como o próprio nome diz, a senescência tem a ver com a aposentadoria. Então, assim, existem terapias que revertem o envelhecimento aposentando essas células idosas e substituindo por novas. Essa técnica é capaz de interromper o estado conhecido como senescência, em que, como eu disse para você, células mais velhas se recusam a morrer. Esse que é o negócio. Aí isso é um processo complicado no corpo. Quem viu o filme Benjamin Button sabe, né, a importância desse processo. As terapias ainda estão num nível experimental. Enquanto isso, a minha sugestão é a tríade, né? Os exercícios básicos, exercício físico, dieta, alimentar, restrição calórica, suplementação. Isso são as melhores ferramentas para que você possa melhorar esse processo, ou mesmo preveni-lo. Gente, a sétima dica para você entender o seu health span diz respeito a desequilíbrios nutricionais e microbioma. A gente vem estudando muito a questão da microbiota, né? O segundo cérebro, o intestino, as funções do intestino. E aí a gente vem percebendo a importância do equilíbrio nutricional, da limpeza intestinal e como que esses desequilíbrios na microbioma intestinal pode afetar a sua saúde de envelhecimento. Afinal, gente, alimento é uma das melhores entradas para o nosso corpo. E a partir do momento que você faz uso do seu alimento de uma forma incorreta, é a partir daí que você consegue melhorar a sua microbiota intestinal, seu microbioma, que existe um bioma dentro do seu intestino, e fumo, estresse, depressão, uso excessivo de antibiótico, mudança de localização geográfica, quando você mora em outros locais, podem sim causar diminuição do número de bactérias boas no intestino, porque existe um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins dentro do seu intestino. E esse equilíbrio da microbiota que faz com que a gente consiga ter grandes resultados, que a gente consiga evitar certas doenças, por meio disso que a gente diminui nosso envelhecimento. Né? O próprio livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, ele já falava da importância de se comer menos. Quanto mais você comer menos reações químicas, menos processo fisiológico e mais você vai conseguir viver com mais energia. Então, existem muitos estudos cada vez mais e aí existem hoje formas de avaliar a sua microbiota, existem exames, existem empresas que fazem avaliação da sua microbiota e com isso você consegue entender como é que está o equilíbrio do seu intestino, a importância de ir no banheiro todos os dias, né? Avaliar a sua defecação, como é que está o cocô todos os dias. São questões que as pessoas não estão avaliando, mas isso é fatores importantes para o seu intestino. Por quê? A microbiota ela é muito sensível com relação à absorção de nutrientes, de medicamentos, síntese de vitamina B12, né, que é muito importante, a vitamina K. Então, assim, é muito importante para a gente ver como é que está a modulação do intestino, a modulação, por exemplo, do sistema endócrino, junto com o intestino e o metabolismo do indivíduo, porque é o metabolismo que conta muito para o envelhecimento. Bem, isso aí é chover no molhado também, né? Falar assim, tá, mas como que eu deixo minha microbiota saudável, equilibrada, né? Porque ela tem uma relação direta com o health span e o tempo de vida útil, que é a medicina da prevenção, medicina do estilo de vida. E aí a microbiota, como eu disse para vocês, é uma grande área de estudos, cada vez mais a gente tem concluído a importância dela e a importância dela no nosso organismo.
até por conta do nosso segundo cérebro. Primeiro é diminuir e evitar alimentos industrializados. Segundo é introduzir alimentos, principalmente dieta mediterrânea, muito legal, muito bom. Reduzir o açúcar, né, gente? Substituir por xilitol, açúcar de coco. Eu sei que é chover no molhado, mas realmente isso é importante. Comer mais fibra, consumir probiótico natural, né? Ah, e a gente consegue produzir, né, o chamado chucrute, espinafre, repolho, acelga, legumes crus ou cozidos também, frutas com casca, né, é o back to basic, é voltar para o passado. Outros grandes potencializadores também é o iogurte natural, o kefir, a kombucha, o leite fermentado, são também produtos que ajudam demais porque são fermentados, né? E ajuda muito o nosso intestino, são probióticos naturais. É, Logicamente, você pode buscar esse equilíbrio que é essencial. E para mim, uma das grandes dicas do envelhecimento é a questão do intestino. Como um grande forno, né? Como diz os indianos, o próprio ideia dos chakras, né? O chakra plexo solar, que está relacionado com a sua usina de força, né? Não é à toa que é exatamente o intestino. Concluindo, vocês viram a importância aí do Health Span. Espero que o vídeo tenha sido legal, que vocês tenham feito grandes anotações, que vocês possam ser grandes biohackers aí dentro do processo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, me ajuda a continuar fazendo esses vídeos que eu faço por amor e o meu prazer de poder compartilhar conhecimento. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!